Filhos ingratos abandonaram mãe idosa na praça, mas o filho que ela acolheu. A brisa suave do fim de tarde bailava pelas folhas das árvores centenárias na Praça da Harmonia. Um recanto tranquilo, onde o tempo parecia ter esquecido de apressar seu passo. Bancos de madeira gasto convidavam ao descanso, e o burburinho das crianças brincando mesclava-se ao tilintar discreto das peças de dominó dos velhinhos, criando uma sinfonia de rotina e paz. Sentada em um desses bancos, com a espinha ligeiramente curvada pelo peso dos anos e das preocupações, estava Dona Carmélia. Seus olhos, que outrora irradiavam um brilho incansável de alegria e otimismo, agora carregavam uma tristeza profunda, quase invisível para os olhares desatentos, mas que queimava por dentro como uma brasa moribunda. Há 3 dias, o cheiro reconfortante de comida era apenas uma memória distante, um eco cruel de tempos melhores. Seu marido, Antônio, companheiro de toda uma vida, de lutas e de vitórias, havia partido há alguns meses, levando consigo uma parte de sua alma e deixando-a sozinha com as lembranças de uma vida dedicada ao trabalho, à família e à comunidade. Mas as lembranças, por mais preciosas que fossem, não tinham o poder de silenciar o rugido da fome que se manifestava em seu estômago vazio. Abandonada pelos próprios filhos, Marcelo e Patrícia, agora bem-sucedidos e estabelecidos em grandes e distantes cidades, ela se via numa encruzilhada de desespero e dignidade. As últimas palavras da nora e do genro, proferidas com uma frieza calculada, ressoavam em sua mente. Não atrapalhem a vida deles, Dona Carmélia. Eles têm seus próprios compromissos agora. É melhor a senhora se virar sozinha. Naquele dia particular, Dona Carmélia tinha uma única missão, uma tarefa que a feria mais do que a própria fome: conseguir algo para comer sem jamais perder a dignidade. Aquele valor inegociável que seu Antônio, com seu jeito simples e sábio, sempre lhe ensinou a preservar, custasse o que custasse. Ela se levantou do banco devagar, cada movimento um protesto silencioso dos joelhos castigados pelo reumatismo. A roupa simples, um vestido de algodão desbotado que um dia fora vibrante, agora denunciava impiedosamente a falta de recursos, as noites frias e a vida na rua que se tornara sua realidade. Seu cabelo branco, antes sempre impecavelmente preso em um coque, agora estava um pouco desalinhado, mas ela mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos em seu objetivo. Caminhou com passos lentos, mas firmes, até a barraca do seu Zeca, o ponto de venda de pães e doces caseiros mais antigo e querido da feira que se armava nas manhãs na praça. O aroma inebriante de pão fresquinho, recém-saído do forno, e o doce perfume de bolos de fubá e broas de milho apertaram o seu estômago de tal forma que ela precisou segurar-se no balcão de madeira para não fraquejar. "Boa tarde, seu Zeca", ela disse, a voz quase um sussurro, embargada pela fraqueza e pela vergonha que tentava esconder. "O senhor, por acaso, teria algum pão amanhecido, algo que não venda mais? Ou, quem sabe, algum bolo que não esteja tão fresco e queira descartar?" Seu Zeca, um homem de mãos fortes e calejadas pelo trabalho, mas de um coração imenso e sensível, parou imediatamente de arrumar os doces em exposição. Ele conhecia Dona Carmélia há mais de 40 anos. Sabia de seu passado de luta, da dedicação incansável com que ela e seu Antônio tinham ajudado tantas e tantas pessoas na comunidade, sempre de forma discreta, sem alarde, sem esperar nada em troca. O olhar de seu Zeca percorreu a praça e parou num ponto específico. O senhor Carlos, um empresário local muito respeitado, dono de várias padarias na cidade e conhecido por sua discrição e hábito de tomar café na cafeteria ao lado da praça, estava sentado em uma das mesinhas, perto da janela, observando tudo com uma intensidade incomum. Seu Zeca pigarreou, tentando disfarçar a surpresa e a tristeza que sentia ao ver Dona Carmélia naquela situação. "Dona Carmélia, a senhora,
A senhora tá mesmo bem? A pergunta era retórica. Ele sabia, mas a idosa apenas balançou a cabeça em negação. As lágrimas, antes contidas por uma fortaleza de orgulho e dignidade, começaram a escorrer livremente pelo rosto marcado pelo tempo, desenhando trilhas brilhantes na pele enrugada. Faz 3 dias, seu Zeca, 3 longos dias que não como nada. A fome aperta o peito e a alma. Se o senhor tiver algo que não sirva mais para vender, eu aceito, qualquer coisa mesmo. Não quero de graça, não. Posso lavar a louça da barraca, limpar o chão, o que for preciso. Só preciso de um pedaço de pão. Seu Zeca, um pedacinho para enganar a fome. A cena, embora dita em voz baixa, era silenciosa em sua força e comoção, e se espalhava como um véu de tristeza por toda a praça. Dona Júlia, vendedora de frutas em sua barraca ao lado, parou de atender uma cliente e levou a mão ao peito. Seu Miguel, o jardineiro da praça, que ouvia a conversa enquanto podava um arbusto, largou a tesoura e apertou os lábios, os olhos marejados. Todos, de alguma forma, sentiam a dor e a injustiça daquela situação. Era uma injustiça que não podia ser ignorada. Uma ferida aberta na alma da comunidade. O Sr. Carlos, que até então apenas observava do fundo da cafeteria, com a xícara de café intocada nas mãos, levantou-se abruptamente. Ele caminhou lentamente, mas com uma determinação crescente, até a barraca de seu Zeca, parando ao lado de Dona Carmélia. Seus olhos, agora visivelmente marejados, fixaram-se nela com uma intensidade que parecia tentar resgatar memórias há muito tempo adormecidas. Dona Carmélia, Carlos disse, a voz embargada pela emoção, um misto de tristeza e incredulidade. A senhora, por acaso, ainda se lembra de mim? Não tem ideia de quanto procurei a senhora por anos a fio. Ela franziu a testa, tentando conectar a imagem daquele homem elegante e bem-sucedido com alguma lembrança distante de sua juventude. Tantos rostos tinham passado por sua vida. Eu sou o Carlinhos, Dona Carmélia, o menino magricela, assustado, que a senhora e o seu Antônio acolheram naquela casinha humilde, quando eu fugi de casa depois que meus pais se foram num acidente. Eu tinha 10 anos e estava perdido, com medo e sozinho no mundo. As palavras de Carlos trouxeram à tona uma avalanche de memórias que pareciam ter sido guardadas a 7 chaves. A casinha simples, mas cheia de amor, o colchão no chão de seu quarto improvisado para o menino assustado, a comida dividida, mesmo quando mal dava para a própria família, os cadernos e lápis comprados com sacrifício para que ele pudesse estudar. Carmélia levou as mãos à boca, os olhos arregalados, o corpo todo tremendo. Carlinhos, meu Carlinhos, não pode ser. Você cresceu tanto, meu filho. Meu Deus, eu pensei que nunca mais o veria. Ela o abraçou com uma força inesperada, a força de uma mãe que reencontra um filho perdido há décadas, que pensava ter sido engolido pelo tempo. Carlos a segurou firme, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Sou eu, Dona Carmélia, sou eu. Eu procurei tanto pela senhora, por seu Antônio. Construí tudo isso que tenho hoje, essa rede de padarias, pensando no dia em que poderia retribuir. Mas a senhora tinha desaparecido. Sua antiga casa foi demolida, o bairro mudou, e ninguém sabia para onde vocês tinham ido. Ele se afastou um pouco, mas manteve as mãos dela seguras nas suas, como quem segura um tesouro. Dona Carmélia, aqui na Praça da Harmonia e em qualquer lugar onde eu puder ajudar, ninguém come pão amanhecido. Todos comem pão fresquinho e comida farta. Ele se virou para seu Zeca, com um brilho de determinação nos olhos. Seu Zeca, por favor, prepare a maior cesta que o senhor tiver para Dona Carmélia, com o melhor que o senhor tiver na barraca. Pães quentinhos, doces variados, bolos fofinhos, sucos de frutas frescas, sanduíches,
tudo que ela puder querer. É por conta da casa, por conta do Carlinhos que a senhora e seu Antônio salvaram. Seu Zeca não pensou duas vezes. Pegou a cesta maior que tinha, de vime, e começou a enchê-la com uma alegria contagiante. Outras pessoas na praça, que haviam testemunhado toda a cena comovente, também começaram a se aproximar, os olhos marejados de emoção. Dona Carmélia, disse Teresa, uma mulher que vendia artesanato em uma barraca próxima, largando suas miçangas no chão e correndo para abraçá-la. A senhora costurou meu vestido de noiva quando eu não tinha absolutamente nada. Aquele vestido simples, feito com as sobras de tecido que a senhora tinha, me fez sentir a mulher mais bonita do mundo naquele dia. Eu guardei até hoje. Um professor aposentado, Henrique, que lia o jornal no outro banco, se adiantou, com os óculos escorregando pelo nariz. Dona Carmélia, a senhora e seu Antônio me davam reforço de português de graça todo sábado debaixo daquela mangueira ali, depois das aulas. Graças a vocês, eu consegui passar no vestibular e o meu primeiro emprego como professor. Vocês foram meus anjos da guarda. A praça, antes um palco de rotina e pequenos afazeres, transformou-se num palco de reconhecimento e gratidão. Uma a um, pessoas que ela e Antônio tinham tocado, ajudado, ensinado, alimentado, de forma desinteressada, se aproximavam, emocionadas, para compartilhar suas histórias e demonstrar seu carinho. Eram relatos de gentileza, de sacrifício, de um amor desinteressado que se multiplicava em cada canto da comunidade. A voz de Dona Carmélia, antes fraca e embargada pela fome e pela vergonha, ganhou uma força renovada à medida que ouvia cada testemunho. Ela não havia plantado esperando colher, mas a colheita estava vindo, abundante e inesperada, um jardim de bondade que florescia ao seu redor. Foi quando um carro de luxo, preto e imponente, parou bruscamente na beira da praça, chamando a atenção de todos. Marcelo e Patrícia, seus filhos biológicos, desceram apressados, com semblantes irritados e visivelmente constrangidos. Marcelo, em seu terno impecável, avançou em direção à mãe. Mãe, ele exclamou, com a voz carregada de repreensão, sem disfarçar a raiva. O que a senhora está fazendo aqui, no meio da rua? As pessoas estão filmando. Nossa imagem está sendo exposta em todas as redes sociais. Seu vídeo pedindo comida está viralizando na internet. Que absurdo! Patrícia, sua filha, igualmente visivelmente constrangida com a situação, com sua bolsa de grife a tiracolo, acrescentou quase em um lamento. Nossos amigos, nossos clientes, estão ligando e perguntando. Que vergonha! Vamos embora daqui agora, mãe, por favor. Carlos, o Carlinhos, que se tornara um empresário de sucesso, se postou firmemente entre Dona Carmélia e seus filhos biológicos, como um protetor leal. Vergonha? Vergonha é abandonar a mãe de vocês na rua para passar fome. Vergonha é ter tudo o que o dinheiro pode comprar e virar as costas para quem lhes deu tudo, inclusive a vida e a educação. Marcelo tentou argumentar, a voz subindo de tom. Quem é você para se meter nos assuntos da nossa família? Você não é nada nosso. Carlos sorriu, um sorriso triste e firme, mas com um brilho de verdade nos olhos. Eu sou o filho que ela escolheu quando precisava de um lar e de amor. E eu estava lá para ela e seu Antônio. Onde estavam vocês enquanto ela passava fome e frio? A praça, cheia de gente que assistia atônita, permaneceu em um silêncio absoluto, mas um silêncio pesado, de julgamento e indignação. Dona Carmélia, com a cesta de pães e doces nos braços, agora cheia até a boca, olhou para os filhos, a dor e a decepção gravadas em seus olhos, mas também uma coragem renovada. Vocês acham que a vergonha é eu estar aqui, recebendo ajuda, carinho e reconhecimento? Mas a verdadeira vergonha, meus filhos, é vocês não terem me enxergado antes, quando eu precisei de vocês. Da mesma forma que Carlinhos precisou de mim um dia, ou Henrique, ou Teresa. Patrícia, as primeiras lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado, tentou se defender, a voz embargada.
Nós oferecemos ajuda, mãe. Oferecemos dinheiro para hotel. Pagamos por algumas semanas. 3 semanas de hotel para uma vida inteira de doação, Patrícia. Carlos questionou, a voz cortante como lâmina. Para uma mãe que vendeu as alianças de casamento para pagar a sua faculdade, Marcelo. Para uma mãe que costurava até de madrugada com a máquina velha, para vocês terem roupas e livros. Vocês deram migalhas e acharam que estavam cumprindo o dever de filhos. Isso não é ajuda. É descarte com culpa. As palavras de Carlos ecoaram na praça, atingindo Marcelo e Patrícia como golpes. Eles, agora encurralados pela verdade e pelo olhar da comunidade, baixaram a cabeça, incapazes de sustentar o olhar da mãe e dos presentes. Patrícia, com a voz embargada e lágrimas que borravam a maquiagem, finalmente desabou em prantos. Eu sinto muito, mãe. Eu me perdi. Eu esqueci quem eu era. Eu esqueci quem a senhora me ensinou a ser. A ambição, o status, o dinheiro, tudo me cegou. Dona Carmélia, com a dignidade imponente de uma rainha, deu um passo à frente, aproximando-se da filha. Não é tarde demais para lembrar, minha filha. Nunca é tarde demais para recomeçar. A escolha de ser gente boa, de ser humana, de ter um coração, é nossa. Sempre. Eu sempre amei vocês, meus filhos. E amor não some porque a gente erra, só se machuca. Mas machucado pode sarar, se a gente cuidar, se a gente quiser de verdade. Naquele exato momento, como se fosse um roteiro divino, um carro oficial com a logo da prefeitura se aproximou, seguido de perto por uma equipe de reportagem de uma grande emissora de televisão. O prefeito da cidade, um homem respeitado e popular, desceu apressado, acompanhado de jornalistas e cinegrafistas, todos com semblantes sérios e emocionados. Ele veio em direção a Dona Carmélia, com um respeito profundo. Dona Carmélia, ele disse, a voz formal, mas visivelmente emocionada. A história da senhora comoveu a cidade inteira, o país. Em nome de todos os cidadãos, quero anunciar que a praça onde a senhora senta todos os dias, e onde tanta gente aprendeu com a senhora e seu Antônio, será renomeada Praça da Dignidade e do Amor, em homenagem a vocês dois, exemplos vivos de humanidade. Aplausos calorosos irromperam da multidão, misturados com gritos de aprovação e lágrimas. Dona Carmélia, com os olhos marejados de uma emoção indescritível, balançou a cabeça em descrença, o coração transbordando. Além disso, o prefeito continuou com a voz embargada: o senhor Carlos Andrade, o empresário aqui presente que a senhora acolheu anos atrás, fará uma doação substancial e sem precedentes para a criação de um moderno centro comunitário aqui mesmo na praça. E eu gostaria de convidá-la, Dona Carmélia, a ser a coordenadora oficial desse novo centro comunitário Estrela da Vida. Um lugar onde idosos e jovens possam compartilhar saberes, receber apoio e, acima de tudo, sentir o amor e a dignidade que a senhora sempre espalhou com tanto carinho. O silêncio foi total por alguns segundos, enquanto a proposta era absorvida. Depois, a praça explodiu novamente em aplausos, gritos de alegria e abraços. Dona Carmélia olhou para Carlos, que assentiu com um sorriso encorajador e lágrimas nos olhos. Ela olhou para Henrique, para Teresa, para seu Zeca, Dona Júlia, seu Miguel e para todos os rostos conhecidos que a cercavam, todos sorrindo e chorando com ela. Ela viu a neta mais velha, Maria Clara, e o neto mais novo, Pedro, se aproximando, lesados por Patrícia e por Lúcia, esposa de Marcelo, e João, marido de Patrícia. Marcelo, ainda cabisbaixo e com lágrimas nos olhos, mantinha-se a uma distância respeitosa, observando a cena que se desenrolava. Aceito, Dona Carmélia respondeu, a voz clara, firme e carregada de uma nova e vibrante esperança. Aceito de todo o coração. Porque a vida, meus queridos, me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente dá.
E que família não é só sangue, não é só sobrenome. Família é quem te acolhe, é quem te sustenta quando você não tem mais nada. É quem te ama de verdade, sem condições e sem esperar nada em troca. Maria Clara e Pedro, as netas de Dona Carmélia, correram e a abraçaram com a força inocente de quem só conhece o amor. Vovó Carmélia, você é uma estrela, a mais brilhante, disse Maria Clara, o rosto colado no da avó. Patrícia, com lágrimas que escorriam livremente pelo rosto, se aproximou, hesitante. Mãe, eu quero aprender de novo. Deixe-me ajudar a construir esse centro com a senhora. Deixe-me estar presente. Eu quero voltar a ser a filha que a senhora me ensinou a ser. Por favor. Dona Carmélia olhou para a filha, um olhar de amor incondicional misturado com a dor do passado, mas com um aceno de perdão. Sempre, minha filha. A porta do coração da mãe está sempre aberta. Mas a presença precisa ser de verdade, não de conveniência. Marcelo, vendo a cena, sentiu um nó na garganta que parecia querer explodir o peito. Ele se aproximou, com a voz embargada. Mãe, pai, eu falhei miseravelmente. Mas eu quero ser o filho que vocês merecem. O pai que minhas filhas merecem. Eu quero aprender com a senhora, com o Carlos, com essa gente toda. Eu quero que minhas filhas tenham a vovó e o vovô que vocês são. Carlos, como gesto de compaixão, colocou a mão no ombro de Marcelo. A vida, Marcelo, dá segundas chances. Mas elas precisam ser bem vividas, com verdade e com o coração. O prefeito, a repórter e todos os presentes aplaudiram de novo. Um aplauso que era uma mistura de reconhecimento, redenção e renovação. Dona Carmélia, a estrela da vida daquela praça, estava ali, exaltada por sua bondade inabalável, cercada por sua família escolhida e reencontrada, e por seus filhos que finalmente compreendiam o verdadeiro valor do amor. Sua história de abandono e superação virou um farol de esperança para a cidade inteira. A reportagem ao vivo terminava, mas a praça continuava cheia, agora não de curiosos, mas de uma comunidade unida pelo fio invisível do amor. Dona Carmélia, sentada novamente no banco de madeira, agora com o Carlinhos ao seu lado, suas netas no colo e Patrícia atenta a cada palavra, tinha certeza de que a vida, mesmo em seus dias mais sombrios e solitários, sempre encontra um jeito de florescer quando se planta amor. O sol se punha majestoso, pintando o céu de tons vibrantes de laranja e rosa, e a Praça da Harmonia, agora oficialmente Praça da Dignidade e do Amor, respirava um novo começo. Que a sua própria história, leitor, inspire atos de bondade, pois cada gesto de amor que você planta no mundo, mesmo que leve tempo para germinar, um dia florescerá e voltará para você, transformando vidas e construindo pontes onde antes havia apenas abismos. E essa é a verdadeira riqueza que ninguém tira, que fica para sempre gravada no coração da humanidade.